acho que o São Paulo, para se classificar, né, tem que ser 2-0, porque eu acho que um gol de diferença, realmente o fator Cássio pode pesar, como historicamente tem pesado. Isso é uma coisa para se pensar. Pesa nessa Copa do Brasil. Mas vai lá, Pedrão, bora lá. Boa tarde ao Bubu, William, Edu, fã de esporte com a gente. Eu só discordo que eu acho que o Corinthians não ganhou pelo imponderável. O Corinthians não ganhou pela mística. O Corinthians não ganhou por causa do tabu. O Corinthians ganhou porque o Corinthians é um jogador que o São Paulo não tem. O Corinthians tem o Renato Augusto. Agora, continuo achando que o São Paulo, coletivamente, do ponto de vista coletivo, o Dorival sabe mais o que faz com o seu time do que o Luxemburgo. A partida coletiva do Corinthians não tem um grande nada. É um grande nada. O Luxemburgo fez o quê? O Luxemburgo não deu baile em ninguém. Pois o Adson. Inclusive, eu sou muito contra essa história de que o Luxemburgo não quer falar de futebol na coletiva porque ele não sabe. Ele não quer falar porque o Luxemburgo é dos caras mais malandros e mais vividos da história. Ele não quer falar porque se tivesse que analisar do ponto de vista coletivo o jogo, do que ele propôs, do que ele não conseguiu, não tinha que falar. A coisa ia ficar ruim pro lado dele. Então ele controla muito bem. O Luxemburgo sabe cada passo que ele dá na coletiva. Então quando ele começa com esse papinho, tem que analisar, ele sabe que aquilo ali ia soar como piada, porque era interessante para ele não falar de jogo. Aí ele fala de Renato, fala de torcida, fala de um monte de coisa, fala de meninada, e ele não precisa entrar no que ele foi pior. Coletivamente, trabalho, eu achei que o Corinthians foi um grande nada, inclusive no primeiro tempo. Só que o São Paulo não tem um cara que decida como o Renato Augusto. E isso faz muita diferença. Nem como o Roger Guedes, que ontem teve abaixo. Quem minimamente poderia ter um peso, sai logo no início do jogo. Isso tem um peso, o Caleri sai. É uma perda considerável. Agora, o Corinthians não comeu bola para fazer uma grande partida. Inclusive, se fosse 2-1 para o São Paulo ontem, eu diria que a coisa estava um pouco mais encaminhada do que o 2-1 para o Corinthians. Não tem nada encaminhado para mim. Eu acho que, assim, o Bubu fala muito da questão do jogo em Itaquera. O jogo da volta é no Morumbi. O jogo da volta não é em campo neutro, não é de novo na casa do Corinthians. O jogo da volta é no Morumbi, casa do São Paulo, contra o Corinthians, que é um time que, coletivamente falando, é muito frágil. Muito frágil. É a mobilização contra o América Mineiro, é a mobilização contra o Atlético Mineiro. É o Renato Augusto genial fazendo 2 gols. Pode voltar Moscardo, que pode não voltar Rojas, que o Luxemburgo não pode Pode um voltar monte de coisa. Pode São Paulo ter o Caleri também. Pode. Não dá pra ter... Calma aí. O Lucas Veríssimo não joga, não tem a sequência de jogos. Ele está no Brasil, porque ele não tem condições hoje de atingir o patamar que a gente esperou um dia na Europa. Então ele está no Brasil. Não vem com essa também que vai pintar ali o Thiago Silva na zaga do Corinthians no partido de volta. A gente precisa entender qual é o Lucas Veríssimo. Porque pro Corinthians, você está pintando que tudo pro Corinthians pode ser maravilhoso e tudo pro São Paulo pode ser trágico. Eu não acho. O trabalho do Dorival não é trágico por causa de ontem. Não, você tem do outro lado um cara que resolve. O São Paulo só não podia uma coisa ontem, dar espaço pro Renato Augusto. Qual é a única finalização do Corinthians no primeiro tempo? Espaço seu pro Renato. O São Paulo anulou o Roger Guedes, que era um temor para muita gente. O Rafinha contra o Roger Guedes. Rafinha volta da Alemanha, o Roger Guedes foi anulado. O Renato Augusto precisa de muito pouco para resolver. Você não pode dar espaço. Se dá espaço, ele finaliza uma vez, a segunda vez é gol. Você vacila, como você vacila no tempo de bola do Caio. Você toma um segundo. Agora falar que foi um baile de bola do Corinthians. O Corinthians venceu. É ótimo. O Corinthians é enorme. A atmosfera de Itaquera, com mais de 45 pessoas, quase 47, é um negócio que pesa muito, tem que ser respeitada. Beleza. Agora, não é que ontem o Corinthians ganhou ontem por causa da mística. O Corinthians ganhou ontem porque tinha um cara que joga bola, que decide. Atribuir ao jogo. Você falou, a gente não pode só falar de tática, mas atribuir a vitória de ontem à mística, aí não. Não só o Renato Augusto não é místico, o Renato Augusto é bola. O Renato mística Augusto... é a bola bater nas costas do Edu, ele tá tropeçando, da rua, a bola bater nas costas dele e entrar. É o Renato grande Augusto é bola. Mística é outra coisa. A mística faz parte. A mística é outra coisa. A mística não é uma coisa alheia, não tá fora do jogo. A batida não é um acidente. A batida do Renato Augusto não é mística, Bubu. A batida do Renato Augusto é qualidade, mística é outra coisa. Você colocou de um jeito como se o São Paulo entrasse em Itaquera. Nossa, aí treme tudo porque tem a mística. O São Paulo ontem esteve com a bola e ele que ditou o que seria o primeiro tempo. Ele que ditou como seria. O que falta? Falta um Caleri, falta qualidade quando você ronda a área para você criar e empurrar um pouco mais. Tem uma linha de defesa do Corinthians, inclusive, ontem. Uma linha muitas vezes criticada. Uma linha ajustadinha, tirando espaço, não deixando o São Paulo entrar por ali. Isso aí é um trabalho minimamente da linha, não é mística. Não foi a mística que ajustou ali. Não, é um mérito do Luxo, então. Ele ajustou bem a defesa. A gente estava naquela dúvida se vai com 3 zagueiros, se vai com linha de 4. De jogar. De bola, de jogar. O Corinthians abriu mão de jogar. Primeiro ele trava, ele abre mão de jogar e ele aposta que ele tem um cara como o Renato Augusto. Não tem mérito do Luxo ontem. Inclusive, ele sabe que ontem ele não quis entrar em papo de bola. Não é porque ele não gosta.
Porque se ele tivesse dado um nó tático em alguém, ele ia chegar grande na coletiva. Então, assim, eu só não acho que atribuir a vitória do Corinthians ontem à mística seja a maior das explicações. A explicação da vitória do Corinthians, para mim, ontem, passa pela qualidade técnica de um jogador. Passa pelo que o Renato é capaz de te entregar num jogo como o de ontem. E o Renato é isso aí. Ele não vai te entregar 38 rodadas de brasileiro, ele não vai te entregar uma campanha inteira de Copa do Brasil, ele não vai te entregar 60 jogos por ano. Mas talvez nos momentos mais agudos, ele vai resolver para você. O Renato é isso aí. E o Corinthians também é isso aí. Por que o Corinthians pode ir para uma final de Copa do Brasil? Porque é um jogo, é uma decisão, é um empate que você segura, é uma derrota mínima que você tem o Cássio. É isso aí. Projeto, longo prazo, sabe, ponto corrido, trabalho do Luxemburgo. É um jogo por vez. Isso aí não tem, isso aí não vai ter. Agora, você, numa Sul-Americana, quem sabe, numa Copa do Brasil, o Corinthians pode chegar. Agora, atribuir isso só à mística, porque ontem foi a mística. A mística entrou em campo ontem e o Timão, dentro de Itaquera, desmontou o São Paulo por causa da mística. Desmontou porque tem o Renato. O Renato é uma coisa, a mística é outra. Eu não acho que seja só isso. Não, porque você falou, porque as pessoas querem debater muito tática. Não, parece que quem debate isso é um ignorante. Que o futebol é só o sobrenatural. Eu adoro tática. Inclusive, faço parte da IFFHS. São os poucos brasileiros que colaboram com a Federação Internacional de História e Estatística do Futebol. Não, mas história e estatística é diferente de tática. Não, tudo bem, mas tática e estatística a gente trata de tudo. Tô falando de tática e de técnica. Não é história e estatística. Eu não trato o futebol apenas como uma coisa exata. Ninguém trata, só que uma coisa matemática. Diminuir que o futebol também é um jogo cada vez menos espaço e mais estratégia, é reduzir o debate. O Abel Ferreira, merecidamente, é muito elogiado aqui, porque ele fala muito da parte mental, com a parte psicológica. Em tudo, tem inteligência emocional em qualquer área de trabalho, é coisa importante. No futebol também a parte psicológica, mental é muito grande. Em algumas partidas, ou determinados jogos, ou determinados adversários, isso tem um componente muito maior do que em outros. E a gente falava isso ontem, que o desafio de São Paulo é dominar a parte mental, porque, estrategicamente, trabalho e bola, o São Paulo pode ter mais a oferecer ao Corinthians. A gente não desmereceu nada disso. Agora, desmerecer que o jogo também é tática e técnica, não, porque ontem foi a mística. Bubu, se ontem o Corinthians não joga nada, tá falando... empurrado pela torcida, a bola bate nas costas dentro, eu vou falar, isso é mística. Agora, a qualidade técnica de um cara como do Renato Augusto, pra mim não é só mística. Mas percebe o teu raciocínio? Você tá dizendo eu sei meu que o Corinthians ontem foi um nada tático. O Corinthians foi um nada, um time nada. Foi o que você falou. Eu achei o São Paulo tudo discutindo melhor. E só ganhou porque tem um jogador Renato Augusto. Não tem mística, não tem nada a ver. Então, assim, eu não consigo... Eu acho incoerente. Não, incoerente porque se você fala que o Luxemburgo não tem mérito nenhum, o Corinthians taticamente é um nada, é uma porcaria de time. Não, porcaria quem falou foi você. Taticamente eu acho nada. Taticamente é um nada. Que eu vou pensar sobre uma... Porcaria tá na sua boca, não foi eu que falei. Tá bom. Então, o Corinthians taticamente é um nada. O Luxemburgo não tem mérito nenhum, não explica nada de tática e tal. O Corinthians ganhou só porque tem o Renato Augusto. Eu acho que também é uma coisa muito minimalista. Você reduzir a partida do Corinthians, coletivamente, pra mim, é fraca. Então, e ele ganha porque tem o Renato Augusto. O Corinthians se comportou muito bem defensivamente, conseguiu anular, ou pelo menos evitar qualquer tipo de coisa mais contundente. Muito bem, o gol do Luciano é um vacilo defensivo do Corinthians. É um chute de fora da área que a bola bate na trave e no pé do Cássio. Não é um chute fora da área que a bola pingou ali. De uma sorte. É como chega pra finalização, Bubu. Tá bom, mas assim, o Corinthians também teve jogada ali. Muito bem defensivamente, não foi. Então... eu acho que não tem suficiente para ganhar desse time do Dorival, que na maior parte do tempo do jogo aparentemente foi dominante. Não tem essa coisa do... O Lucha ontem deu um baile no Dorival. Não, ninguém fala. Eu também não falei em baile, tá? Você também usou esse termo. O Lucha ontem superou, porque falam que o Lucha... O trabalho do Lucha é ruim. Ele vai viver de mobilização, de reduzir o debate de trabalho em campo. Ele vai viver disso. E ele é contratado para isso. O Lucha é contratado para acalmar os ânimos de uma crise do Corinthians. Ele não é contratado porque agora a gente vai recalcular a rota e a gente confia no trabalho de... Cara, daqui a pouco o Luxemburgo vai ganhar a Copa do Brasil, né? E ele pode ganhar... Tendo virado sobre o Galo, sobre o Remo... Não, o Remo ele não tava. Sobre o Galo, sobre o América. Ter passado pelo Dorival, que era tido como favorito no confronto... Capaz de ele ganhar em cima do Flamengo, quem sabe do Grêmio, do Renato, do Soares, sei lá, o Soares vai ficar. E aí ainda vão falar, poxa, o Corinthians é um nada tático e foi campeão porque tem o Renato Augusto. Mas, Bubu, a gente, pra enxergar o jogo, a gente pode virar e falar, esse time ganhou Copa e, do ponto de vista coletivo, apresenta muito pouco. A gente pode falar, isso não é um absurdo. Isso não é absurdo. Ganha a Copa porque você tem o Renato Augusto no jogo de ida, você pode ter um Cássio para segurar uma disputa de pênalti numa partida de volta de mata-mata, porque você pode ter um outro time que tem dificuldade, seja um Flamengo ou um Grêmio,
para propor contra você. Isso tudo é Copa. Ou outro time que não abdica do jogo, como fez o Atlético Mineiro. Agora, esse time do Corinthians com o Luxemburgo não vai apresentar nada de fôlego. A longo prazo, você virar e falar... coletivamente agora a coisa mudou. Ele vai pontualmente em mobilização porque o caminho da Copa é mais curto. Se eu não estou enganado, o jogo 1-1 em Itaquera, São Paulo e Corinthians último, o Renato Augusto não estava. Era o começo do trabalho do Luxemburgo ainda, o Corinthians estava cheio de problemas, tal, entre outros não tinha o Renato Augusto. E o que você fala? Ele jogou para empatar e conseguiu. São Paulo não ganhou por quê que você fala? Pela arbitragem. E dessa vez não tem essa desculpa. Dessa vez a então, arbitragem foi correta, inclusive no cartão. Não é só mística, então. Até no que você fala. Então ontem... o Corinthians um pouco mais inteiro, com um pouco mais de trabalho do Luxemburgo, com o Renato Augusto, né, com toda uma atmosfera eliminatória, mata-mata, não sei o quê, o Corinthians foi superior ao São Paulo, mereceu a vitória. Ponto. Merecer é quem faz gol. Acho que merecimento é quem faz gol. Entendeu? Agora, foi superior, depende da leitura. Eu acho assim que essa coisa de ficar satanizando... Não estou aqui para ser advogado do Luxemburgo, não. Você é advogado do São Paulo, é outra coisa. Advogado do São Paulo. E eu já tive, cliente, como jornalista, já tive bons momentos com o Luxa, maus momentos, não sou amigo de treinador, amiguinho, não sei o quê, não estou aqui para defender, não. Só que assim, eu achei a volta dele ao mercado interessante e ele foi massacrado. Não só por torcedores do Corinthians, lá, como ele falou, 2 meses que iam lá no hotel lá protestar, não sei o quê. E daqui a pouco eu quero ver se ele vai que ele ganha essa Copa do Brasil. Tá pintando pra ele, coisa que ninguém acreditava lá. E olha que se ele larga, não sei se ele vai levar a sério ou largar a Sul-Americana, né? Mas o Corinthians não vai cair. Acho que todo mundo que acompanha um pouco do campeonato, imagina os elencos, tem essa ideia que o Corinthians não vai cair. Ah, não, mas o Corinthians ainda tá ali, um ponto aqui pra lá, não sei o que. Porque tem gente muito ruim abaixo dele também por isso. E aí, imagina se ele ganha a Copa do Brasil. Vai ter fila de desculpas? Não, poxa, Bueno, porque ele ganhar a Copa do Brasil não impede a avaliação de que até aqui o trabalho do ponto de vista tático é fraco. Ele não vai ter mérito nenhum. Uma coisa, outra se ele leva o Corinthians ao título da Copa do Brasil... Se ele leva o Corinthians ao título da Copa do Brasil, a gente vai estar falando de uma partida de volta de São Paulo e 2 partidas da finais. E não tem mérito? E isso é uma coisa. Isso não invalida... Não é para ser resultadista. Ele ganhou, ele é bom. Se ele perder, ele é ruim. Isso não invalida virar e falar que até aqui... 20 e pouco de julho, o trabalho do Luxa, do ponto de vista tático, de organização, de desenhar um time, é fraco. O trabalho dele de mobilização, dentro de Itaquera, ter um cara como o Renato Augusto, ele não tem culpa. Se ele tem que usar. Isso tudo aí que ele fala ontem de esconder o Rojas, confundir o Dorival, isso tudo é uma coisa. Do ponto de vista de colocar o time para jogar, uma coisa não exclui a outra. Ele pode ser campeão e pode. São 3 jogos, porque o caminho é mais curto, a Copa te permite isso. Uma coisa é ser campeão. A partir desses 3 jogos, não exclui a avaliação de que o trabalho até aqui não é um trabalho que brilhante do ponto de vista técnico, tático, que apresentou alguma coisa, que ele agora tem um plano. O Corinthians tem uma cara, ele pode desarmar a cada jogo do Corinthians, se ele não tem uma linha de trabalho geral, a cada jogo ele vai desmontando o adversário. Não é isso. Então, ele ontem ganha. Se o Renato Augusto sofreu uma outra lesão, não jogar o partido da volta, acabou pro Corinthians. Não tem chance nenhuma. Eu acho que reduz bastante, né? Não é? Se o Renato Augusto não jogar, acabou. Não, reduz bastante. A realidade é o seguinte, quando o Renato Augusto está ausente do Corinthians, é que o Roger Guedes assumiu um protagonismo que tem ajudado demais. Tem sido com o Renato, 70% de aproveitamento. Então, com o Renato faz diferença. E eu vou falar uma coisa pra vocês, até pra passar pro Edu, que não falou ainda também. Pra dar boa noite aqui pra gente. Aliás, já estamos na quinta-feira, viu, Edu? Então o negócio é o seguinte... Podia ter falado aí, ninguém te segurando. Estava acompanhando igual o Wimbledon aqui. Os jogos do Renato... Vamos lá, Renato Augusto. O Corinthians não tinha vencido ainda com o Luxemburgo. Aí ele põe o Renato Augusto contra o Fluminense, lembra? Campeonato Brasileiro? Quem foi o cara do jogo? Renato Augusto. 2-0 pro Corinthians, ganha a primeira, né? Ele coloca o Renato Augusto no jogo contra o Fluminense, já olhando pro jogo contra o Atlético Mineiro, certo? Colocou... mas o Cudê largou mão, beleza. Mas o que fez o Renato Augusto? Ele botou de começo, né? Que eu até falei que não deveria, né? Exatamente. Outro ponto pro Luxemburgo na campanha. Isso aí ninguém tinha pensado mesmo. Começar o jogo com o Renato Augusto. Renato Augusto vai lá e resolve. Genial. William, mas jogou lá pela Libertadores contra o Del Valle com o Renato Augusto, tomou uma piaba. Acontece. Só que se a gente for pegar o número de jogos onde o Corinthians consegue mais resultados com o Renato Augusto, é indiscutível. Contra o América. No campo, ele contra o América. Time, muda os caras que estão lá. Renato Augusto, importante. Meteu gol, inclusive. Meteu gol, inclusive. Vitória foi o primeiro. São Paulo no Morumbi, o Renato Augusto jogou bem. O Watson brilhou. Renato Augusto. Ontem, quem foi o cara do jogo? Renato Augusto com 2 gols. Então, assim, é indiscutível, por mais que o Roger Guedes seja o cara nessa temporada, por causa das lesões do Renato Augusto, tenha sido importante, artilheiro, ninguém discute. Ontem estava abaixo, mas também não vai querer que o cara arrebente todo o jogo, né? É indiscutível que com o Renato Augusto o Corinthians é outro. Esse cara incorpora o espírito do Corinthians, esse cara representa o torcedor dentro de campo e, acima de tudo, é bom pra caramba
Joga, é craque. Renato Augusto essa era a palavra que eu queria falar, mas essa hora não pode. É bom pra caramba, o cara arrebenta. O Silvani não quer que você fale. Pediu pra gente ouvir o Lucha primeiro, depois você fala. O Silvani vai pedir desculpa pra mim também, que ele tá meio decepcionado. O Silvani ficou preocupado com o seu comentário inicial. O Silvani falou, nosso editor-chefe, que você tá lindo quietinho. Então ele quer que você fique quietinho mais um tempo. Isso. E aí, galera, Corinthians largou na frente do primeiro majestoso da semifinal da Copa do Brasil. Tem a vantagem para o jogo da volta lá no Morumbi. O jogo da volta vai ser daqui a 3 semanas. Vai ter um tempo aí, né, para o Vanderlei preparar o time, né, para o jogo da volta. Mas o importante foi que ontem o time jogou bem e conseguiu a vitória, uma vitória que dá vantagem. E o Corinthians vai agora para o jogo da volta, né, com a vantagem lá para o Morumbi. Claro que não tem nada ganho ainda, não tem nada garantido, né, mas tem essa vantagem aí, se o Corinthians administrar bem, entrar focado, tem tudo para avançar, né? Avançar mais uma vez para a final da Copa do Brasil. Só lembrando que o Corinthians foi finalista no ano passado, né? Felizmente perdeu a decisão ali nos pênaltis, mas tem essa chance aí de mais uma vez chegar na final da Copa do Brasil. Ontem o Renato Augusto jogou demais, foi o cara da partida. Joga demais, né? Quando ele tá no time, a gente sabe que é totalmente diferente. Cara decisivo, e ontem não foi diferente, né? As chances ali que apareceram, ele conseguiu marcar os gols, né? E deu essa vitória aí e a vantagem, né, para o jogo da volta. Vanderlei Luxemburgo, às vezes muito criticado, né? Mas aos poucos ele está conseguindo dar uma organizada no time do Corinthians. Aos poucos o time vai evoluindo e quem sabe, né, no jogo da volta lá no Morumbi o time jogar mais ainda e garantir essa vaga na final da Copa do Brasil. Como eu falei, não tem nada garantido ainda, não pode sentar em cima, jogar com o regulamento debaixo do braço, achar que está tudo resolvido, porque São Paulo é um time duro, né, jogando na sua casa, mas o Corinthians vai para lá com uma vantagem e tem todas as chances de avançar para a final. Deixa a sua opinião aqui abaixo, deixa o like, valeu galera e até a próxima.